E o Moraes mandou a Polícia Federal investigar pessoas que usaram o X pós-bloqueio. A verificação é necessária para a aplicação de multas de R$50 mil, conforme a estipulação dele. Ô Paulo, eu sempre digo aqui que a coisa mais fácil do mundo é derrubar uma ditadura, sobretudo no seu princípio, no seu início, quando o ovo da serpente está sendo chocado. É só milhões de pessoas, toda a população do Brasil, eventualmente, ou parte dela, ou 1%, 2, 3 milhões, irem pra rua e protestarem contra o ditador, ou milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, passarem a usar o VPN e colocar à frente do Twitter. Como é que ele vai fazer? Como é que o ditador vai fazer? Vai prender? Ele vai multar 30, 40, 50, 60 milhões de pessoas? Vai fazer igual o personagem do Machado de Assis, do alienista, que vai internar toda a cidade do mundo, menos ele, que é o principal louco da cidade? A questão é, o que vocês disseram é extremamente pertinente. Todo ditador faz aquilo que se chama de fishing expedition. Ele pega algumas cabeças, algumas pessoas, degola essas pessoas, pendura as cabeças em praça pública, simbólica ou realmente, e eventualmente pega o Marco Antônio, que tá se colocando como usuário de VPN, ou pega um influenciador que todo mundo sabe que tá no Brasil, ou um deputado que todo mundo sabe que tá no Brasil, que tá postando no Twitter e usando VPN, pega 10, 12, 15, 20 exemplos, rechaça, arrebenta com a vida dessas pessoas, para estabelecer uma política de medo nas demais pessoas. Então, a ditadura, ela só se mantém assim, com a anuência, a omissão de alguns e o medo de inúmeros. Agora, quando você tem medo, você tem a possibilidade de ter coragem. Coragem é enfrentar o medo, não é deixar de existir o medo. E quando a coragem é vinculada a uma lógica racional de que dezenas de milhões de pessoas podem usar o VPN, dezenas de milhões de pessoas podem usar o Twitter, e que o ditador não vai conseguir prender, multar, arrastar para as galés dezenas de milhões de pessoas, essa ditadura acaba. E no Brasil, a gente tem uma dimensão que não é utópica, é real. Autoridades sabem que o juiz Alexandre de Moraes é um ditador. Juristas sabem, jornalistas sabem, políticos sabem, inclusive políticos e jornalistas que construíram, ajudaram a construir essa ditadura, que já começam a ser prejudicados pela censura e pela perseguição. Então é uma megalomania de um homem se colocando, duplicando, triplicando a aposta contra milhões de brasileiros e contra o mundo inteiro que sabe que Alexandre de Moraes é um ditador que está removendo o Twitter, a ponto da própria Casa Branca de um governo de esquerda, do governo Biden, rechaçar a remoção do Twitter. Então a gente está vivendo um conto distópico aqui no Brasil. Todo mundo sabe como enfrentar o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe como se contrapor, e ninguém faz, pela expectativa de um medo, pela expectativa de uma perseguição, que ele sim vai fazer, em alguma meia dúzia de pessoas. Mas se milhões e milhões não fizerem nada, essas milhões terão sim a sua cabeça cortada, a sua liberdade degolada em cima de um medo injustificado. Então todos deveriam usar VPN, todos deveriam se colocar no Twitter como uma plataforma absolutamente justa, livre, de contraponto a esse ditador que está proibindo as pessoas de pensarem, que está proibindo as pessoas de agirem. Perfeito. E essa proibição é inócua. Quando você tem milhões de pessoas contra o ditador, a ditadura acaba. Ponto. Vote. Adrilles Jorge, 44011, vereador.